Aqui tenho um ímã suspenso por um barbante, o que permite que ele oscile como um pêndulo. E também tenho este bloco de cobre, que não atrai os ímãs porque cobre não é magnético, mas observem o que acontece quando faço o ímã oscilar acima do cobre. Isso acontece porque o ímã induz correntes elétricas no cobre, e essas correntes geram seu próprio campo magnético que reage contra o movimento e o desacelera, convertendo a energia cinética do ímã em calor dentro do cobre. Mas e se, em vez de desperdiçar essa energia como calor, pudéssemos capturá-la para alimentar algo? Passei um tempo construindo este protótipo em escala reduzida, onde há alguns ímãs na extremidade de um braço que são suspensos por rolamentos de baixo atrito. E isso permite que ele oscile exatamente como um pêndulo. Mas substituí o bloco de cobre por fio de cobre enrolado em uma bobina, que atualmente não faz nada porque as extremidades do fio estão desconectadas. Que tal conectarmos um pequeno LED para ver se conseguimos alimentá-lo? Então, o LED pisca por um período muito curto de tempo enquanto os ímãs passam pela bobina, mas parece fazer isso apenas quando os ímãs passam da direita para a esquerda. E acho que isso acontece porque está gerando corrente alternada dentro da bobina e o LED requer corrente contínua. Para resolver isso, posso usar alguns diodos, que basicamente são válvulas de sentido único para a eletricidade, organizados no que se chama retificador em ponte completa, que converte a corrente alternada em corrente contínua. E isso também significa que posso adicionar um capacitor para armazenar energia entre cada oscilação. Como isso é legal? Certo, agora devemos aumentar a escala dessa coisa e ver o que mais conseguimos alimentar. Felizmente, já tenho uma grande estrutura triangular de um antigo projeto de Trabuco que serve perfeitamente como plataforma de teste para pêndulo. E tenho alguns perfis de alumínio sobressalentes para fazer um novo braço para o pêndulo, mas por que se quer tentar extrair energia de um pêndulo em primeiro lugar? Bem, um pêndulo é uma forma de armazenamento de energia mecânica. Com rolamentos de baixo atrito, o braço pode ser levantado e manter uma oscilação constante até que o atrito o desacelere. E com a estrutura resistente, é muito fácil adicionar muito peso ao pêndulo para armazenar mais energia. Então, para carregar o pêndulo, basta levantar o peso e soltá-lo, o que neste caso oscilará felizmente por mais de uma hora. E podemos construir um gerador para converter a energia armazenada em energia elétrica utilizável. Em um gerador, há muitos ímãs montados com direções de polo alternadas, e ambos os lados têm a mesma força magnética, mas só nos importamos com o lado voltado para a bobina. Ao adicionar pequenos ímãs entre os grandes, girados em direções específicas, podemos criar o que se chama arranjo Halbach, que amplifica o campo magnético de um lado e o enfraquece do outro. Podemos amplificar ainda mais isso adicionando uma placa de ferro atrás dos ímãs, pois o ferro oferece ao campo magnético um caminho mais fácil para fazer o loop de volta, o que ajuda a concentrar ainda mais o campo de um lado, gerando esperançosamente mais potência na bobina. Então, para a placa traseira, tenho esta chapa de aço doce, que é cerca de 99% ferro, mas nunca usinei aço na minha fresadora CNC caseira. Então peguei uma nova fresa de carboneto, escolhi avanços e rotações recomendados e acionei o botão de emergência. Parece que meu eixo simplesmente não tem torque suficiente nas rotações mais baixas exigidas para o aço, então reduzi a profundidade de corte e ficou cortando muito melhor. E agora temos uma placa traseira de aço doce para o arranjo Halbach. Depois, imprimo em 3D uma placa que seguraria os ímãs no espaçamento perfeito para o gerador. Então, pressionei os ímãs nos encaixes impressos. E uma vez concluído, era hora de verificar se eu havia construído com sucesso um arranjo Halbach. Então, do lado de trás, o campo magnético ainda estava lá, mas era muito fraco. Na verdade, mal era perceptível, enquanto do lado da frente era incrivelmente forte. O que é uma ótima notícia, porque remover esses ímãs não seria fácil. Então agora, as placas de ímãs podem ser montadas na extremidade do braço do pêndulo. E uso algumas extrusões de alumínio para criar uma plataforma embaixo para a montagem das bobinas. Para enrolar as bobinas, primeiro imprimo em 3D um molde em resina transparente na Formlabs Form 4, no qual posso então enrolar fio de cobre esmaltado de 0,4 mm para criar uma bobina. Depois imprimo esta estrutura com aparência de ponte que será fixada na plataforma sob o pêndulo. E as bobinas simplesmente podem ser aparafusadas na posição entre os ímãs. E com um pequeno LED conectado, está funcionando exatamente como o protótipo em escala reduzida, ao qual então conectei um retificador em ponte completa, alguns capacitores e meu voltímetro para ver qual tensão estava produzindo. Então já estamos gerando 4 volts, está subindo lentamente, imagino que precise carregar um pouco os capacitores.
Pronto, o LED está acendendo com 8 volts. Com o gerador funcionando, enrolei mais 5 bobinas para aumentar a potência, totalizando 6 bobinas. Mas então notei que havia alguns milímetros de flexão lateral no pêndulo devido ao seu tamanho. Então, para evitar colisões catastróficas, fiz estes pequenos guias amortecedores para manter os ímãs centralizados ao passar pelas bobinas. E para testar a força de frenagem dessas novas bobinas, conectei todos os fios juntos para produzir um curto-circuito direto. E em uma única oscilação, o pêndulo para completamente. Depois conectei um osciloscópio para ver a tensão produzida pelas bobinas e notei um pequeno problema. Esta é a tensão alternada produzida pelo gerador, e vocês verão que cada ciclo da onda não tem a mesma tensão, ela aumenta gradualmente e depois diminui. E isso acontece porque uma única bobina produz cerca de 15 volts, e conforme os ímãs passam por mais bobinas, a tensão se soma até cerca de 80 volts no meio. Acho que a única maneira de resolver isso é ligar as bobinas em pares e ter cada par ligado ao seu próprio retificador em ponte completa. E felizmente, já encomendei diodos em quantidade bem maior do que o necessário, que posso usar para criar 3 retificadores em ponte completa, usando esta placa de circuito impresso de protótipo, que pode ser montada ao lado das bobinas com um suporte impresso em 3D e soldada. Então agora, se medir a tensão de saída com o osciloscópio, podemos ver que os diodos estão fazendo seu trabalho mantendo a tensão positiva. Mas também que os picos de tensão são muito mais consistentes, pouco acima de 30 volts. Depois soldo alguns capacitores grandes juntos em paralelo para fazer um banco de capacitores de 50.000 microfarads, e fiz 2 desses para um total de 100.000 microfarads, ou 100 milifarads, para armazenar o máximo de energia possível entre cada oscilação do pêndulo. E agora, o gerador de pêndulo está essencialmente concluído, então vamos recolocar os pesos e ver o que conseguimos alimentar com ele. Certo, então vamos começar com apenas um LED, porque sabemos que isso funciona, e vamos garantir que tudo ainda está funcionando agora que o pêndulo está concluído. Leva um pouco de tempo para os capacitores carregarem. Ah, está ficando mais brilhante, está ficando mais brilhante. Vamos ver se conseguimos alimentar mais que um só. Pronto, 2 LEDs. Alimentando facilmente. Está um pouco fraco, então vamos empurrar o pêndulo um pouco mais. Vamos tentar 3 LEDs. Que tal 4 LEDs, 5 LEDs e finalmente 6 LEDs? These. Então, como acender os LEDs parece bastante fácil, vamos tentar alimentar mais coisas, tipo, que tal um motor elétrico com um ventilador? Ah, uau! Isso tem muita potência. Este ventilador realmente drena a energia do pêndulo, mas vou colocá-lo no chão só para mostrar que não estou alimentando-o com uma bateria na minha manga. Como é legal isso? Transferindo movimento para movimento através da geração elétrica. Então agora temos um grande pêndulo que armazenará energia como uma bateria mecânica e um gerador para converter essa energia armazenada em eletricidade útil. Mas como armazenamos mais energia? A resposta simples é aumentar a energia potencial gravitacional no início da oscilação, elevando a altura do peso, mas isso causa alguns problemas. Conforme um pêndulo oscila, o tempo para completar uma oscilação completa é constante e é definido por esta fórmula. Essencialmente, o comprimento do braço é tudo o que afeta o período da oscilação, e aumentar o peso do braço ou sua altura de oscilação não muda o tempo para uma oscilação completa. No entanto, isso só é verdade se o ângulo da oscilação do pêndulo estiver abaixo de cerca de 10 a 15 graus. Se eu aumentar o ângulo do pêndulo até a posição das 12 horas para maximizar a energia armazenada, o tempo de cada oscilação aumenta significativamente, o que exigiria um banco de capacitores muito maior para que o gerador mantivesse uma saída de potência constante entre as oscilações. Além disso, a tensão produzida no gerador é diretamente proporcional à velocidade do pêndulo na parte inferior de sua oscilação. Então, soltar o pêndulo de mais alto resulta em uma tensão inicial alta sendo gerada. Depois, no final da oscilação, a tensão será muito menor. Portanto, acho que a melhor maneira de armazenar mais energia é simplesmente aumentar o peso e manter baixa a altura da oscilação. E assim, a tensão e a duração da oscilação são muito mais consistentes.
E podemos adicionar um regulador de tensão para que o gerador possa operar até 30 volts, e ele pode alimentar os LEDs em 8 volts mais confortáveis, o que mantém uma saída de potência suave por vários minutos, à medida que converte gradualmente a energia do pêndulo em luz. O que também é interessante é que a energia armazenada no pêndulo é diretamente proporcional à altura de sua oscilação e podemos medir a redução na altura da oscilação para calcular o consumo de potência dos LEDs. Então, com a altura inicial de oscilação de 18 cm acima do ponto central, podemos soltar o peso para alimentar os LEDs. Que após 3 minutos de oscilação e, portanto, produção de luz, a oscilação do pêndulo reduziu cerca de 13 cm. O que para o peso de 40 kg equivale a 51 joules, e como um watt é 1 joule por segundo, 51 joules em 180 segundos resulta em uma potência média de saída de 0,28 watt, o que é bastante baixo, mas se os conecto à minha fonte de alimentação variável na mesma tensão, parece correto. Posso até usar um regulador de tensão USB para carregar meu telefone, embora, considerando que a energia máxima armazenada no pêndulo seja apenas cerca de 0,02 Wh. Eu precisaria levantar o peso quase 1000 vezes para carregar completamente a bateria. Isso não são 1000 oscilações, é levantar o peso e deixá-lo desacelerar até parar completamente 1000 vezes. Além disso, o telefone parece descarregar os capacitores rápido demais entre cada oscilação, resultando em uma taxa de carga inconsistente, o que o telefone não gosta. Então que tal tentarmos alimentar algo que exija um pulso rápido de potência, como este gerador de faísca de 400 kV? Certo, gerador de faísca em 3, 2, 1. Isso é simplesmente ridículo. Ou que tal transferir o movimento de oscilação do pêndulo para movimento linear usando meu lançador eletromagnético caseiro? Este lançador foi usado anteriormente para lançar um avião radiocontrolado para o céu usando ímãs e eletricidade. E devo tê-lo guardado perto de algo metálico, pois sofreu alguns danos, mas isso não deveria impedir seu funcionamento. Então, conectado ao gerador do pêndulo, conseguimos lançar este avião de papel? 3, 2, 1... Acho que o pêndulo não gera potência suficiente em uma única oscilação. Então vou deixar os capacitores carregarem e tentar novamente. Certo, os capacitores devem estar carregados agora, então vamos apertar o botão de lançamento em 3, 2, 1. Uau! Isso funcionou muito bem. Então, embora uma bateria de pêndulo possa ter uma densidade de energia terrível comparada às baterias modernas de lítio, com certeza é divertido experimentar com ela na oficina. Espero que tenham achado este projeto interessante e muito obrigado por assistirem.